Essa palavra, como eu disse, que é muito conhecida de toda a igreja, é muito pregado em cultos de avivamento, quando nós queremos falar sobre derramamento do Espírito Santo. Porém, eu quero esta noite tentar buscar o sentido original desse texto, ou seja, qual que era a intenção primária de quando o profeta, inspirado pelo Espírito do Senhor, escreveu essa profecia destinada primeiramente à nação de Israel. E não existe como nós falarmos das coisas de Deus, falarmos sobre a vida da igreja, falarmos sobre o desafio cristão, sem citar as experiências do povo de Israel, porque todos nós sabemos que o cristianismo, que Jesus Cristo, ele vem do povo judeu, ele era e é da linhagem de Davi, e Israel foi escolhido por Deus para que o mundo fosse preparado para receber o Messias. Então não tem como nós falarmos de cristianismo sem entendermos a história do povo de Israel. E quando nós olhamos para o capítulo 37 do profeta Ezequiel, nós vemos que ele recebe uma visão da parte do Senhor. O profeta Ezequiel, ele é conhecido como um profeta que trouxe palavras duras para a nação israelita, porque o tempo que ele vivia não era um tempo de facilidades, mas era um tempo difícil. O profeta Ezequiel, ele era um homem que passou a sua vida se preparando para exercer o sacerdócio. Então ele não era um homem de brincadeira, ele era um homem que se dedicava realmente às coisas de Deus, porque entendia ele que ao completar 30 anos, sendo filho de Buzi, sacerdote, de linhagem sacerdotal, ele exerceria o sacerdócio no templo em Jerusalém, um cargo de extrema honra para qualquer judeu. Porém, o tempo que o profeta Ezequiel vive é o tempo em que Deus está tratando com a nação de Judá. É o tempo que Deus está trazendo juízo sobre a nação de Judá. E como eu disse aqui de início, não são dias fáceis para qualquer pessoa que estivesse vivendo naquela época. E Deus estava trazendo juízo sobre aquela nação, porque a nação não havia cumprido aquilo que Deus pedia deles. Eles haviam desobedecido o Senhor em tudo aquilo que Deus havia pedido que eles obedecessem. E isso começou desde que eles adentraram na terra prometida. A nação de Israel recebe a terra de Canaã como uma promessa que Deus fez a Abraão. E Deus é aquele que vela para cumprir a sua promessa no tempo oportuno. Então ele cumpre a sua promessa, colocando a nação de Israel ali na terra de Canaã. E quando eles entram na terra de Canaã, o Senhor Deus os advertiu para que eles não se envolvessem com a idolatria dos cananeus que existia ali naquela terra, e que eles também não se aparentassem com aqueles cananeus que existiam ali. Ao contrário, Deus falou para eles extirpar todos os cananeus que existiam naquela terra, e que não se envolvessem com os deuses da terra dos cananeus. Quando você olha para o livro de Juízes, você vê que a nação de Israel ela foi desobediente. Eles entram naquela terra e logo já deixam a palavra do Senhor de lado. Alguns, por comodismo, deixam de lutar para expulsar os cananeus. Outros, por interesse financeiro, deixam alguns cananeus ali para serem escravos deles. Outros, por misticismo, por acreditarem que os cananeus eles eram mais sábios, porque os cananeus já estavam naquela terra fazia tempo. Então eles plantavam naquela terra e tinham boas colheitas. E alguns judeus acreditaram que era o Deus dos cananeus que dava as boas colheitas. Então preservaram esses cananeus
e preservaram também a religião cananeia, e passaram a adorar os deuses cananeus, fazendo com que Deus despertasse a sua ira contra eles. E Deus, estando extremamente desgostoso com aquele povo, começa a deixar com que eles sofram as consequências dos seus erros e dos seus pecados. Deus, Ele não é um Deus que fica castigando o seu povo. Simplesmente o que Deus faz é deixar que um povo que está em rebeldia contra Ele viver as consequências dos seus atos rebeldes. Foi isso que Deus fez com a nação de Israel. Deus não trouxe castigos sobre a nação de Israel, mas Deus simplesmente deixou que eles vivessem a consequência da rebeldia que eles estavam tendo com Deus. Logo então, nós vemos o tempo dos reis, e chega ao tempo do rei Salomão. A nação ela já está aprofundada na idolatria, na adoração a falsos deuses, e Deus permite a primeira grande tragédia daquela nação, que é a divisão do reino. E se tem coisa ruim, é divisão no meio do povo de Deus. Deus se entristece com esse tipo de coisa, com um espírito faccioso, com um espírito divisor. Oxalá Deus, que nem eu nem você venhamos em algum momento da nossa vida estar envolvido com facções ou divisões no meio do povo de Deus. Isso aconteceu já na época do rei Salomão, quando, após a sua morte, sobe ao trono Roboão, o filho jovem de Salomão, e ele não escuta o conselho daqueles homens mais velhos que existiam ali na terra de Israel, acaba escutando o conselho dos seus companheiros, dos jovens que ali existiam, e o povo chega a Roboão pedindo que Roboão aliviasse os pesados tributos e impostos que Salomão havia colocado sobre o povo. E Roboão, então, escutando os conselhos dos mais jovens, disse que ele seria ainda mais pesado com seu pai. E isso causou a divisão do reino de Israel. Duas tribos formaram o reino do sul, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos formaram o reino do norte, que levou o nome de Israel. E toda divisão ela traz enfraquecimento do povo. Agora aquela nação que era poderosa nos dias de Davi e nos dias de Salomão, ela está mais fraca, porque ela está dividida. E logo eles se tornam presa fáceis para os inimigos. O inimigo que outra hora não tinha coragem de atacar Israel, porque eram 12 tribos unidas, agora eles se encorajam porque a tribo está dividida, e às vezes essas tribos elas guerreiam entre elas mesmas. E o resultado disso é que no ano de 722 a.C., o Império Assírio consegue destruir o reino do norte, o reino de Israel, destrói as 10 tribos e levam todo aquele povo para o cativeiro. Tudo isso aconteceu não porque o exército deles não fosse forte, não porque o exército de Israel não tivesse habilidade de guerra. Tudo isso aconteceu porque Deus havia desamparado a nação de Israel por sua rebeldia. Consequência da sua rebeldia, da sua falta de compromisso com a palavra de Deus. E agora fica apenas o reino do sul, Judá e Benjamim. Fica o reino solitário, que não aprende nada com aquilo que aconteceu em Israel. Eles continuam cultuando aos deuses falsos. Eles continuam fazendo coisas que desagradam a Deus. E Deus não deixa o povo sem aviso. É neste tempo que Deus levanta vários profetas, entre eles o profeta Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, que ele chorava porque ele pregava a palavra, anunciando que o juízo é iminente, que a destruição se aproximava. Porém existia naquela terra também falsos profetas, que diziam que as profecias de Jeremias eram mentirosas,
e que logo eles desfrutariam de paz e segurança. E Jeremias chorava, porque além de ver a resistência, a pregação da sua palavra, que era a palavra de Deus, ele também se tornou um profeta perseguido ali na nação de Judá. E Jeremias anunciava que o juízo também se aproximava contra a nação de Judá, porque eles se recusavam em obedecer a palavra de Deus. Ainda que praticassem o culto ao Senhor, ainda que tivesse o templo que era dedicado a Deus, ainda que fossem extremamente religiosos, mas eles não obedeciam ao Senhor. No seu coração eles já haviam levantado ídolos que estavam em primeiro lugar. Deus já não ocupava o primeiro lugar na vida deles. Além disso, nas suas casas havia outros deuses, ao qual também eles prestavam culto. E Jeremias anunciava que o juízo era iminente, que a ira de Deus se aproximava. Porém, eles não davam crédito. Eles achavam que Jeremias estava caduco, ou que Jeremias era um homem fora do seu juízo normal. Porque, como eu disse para vocês, não faltava naquela época também falsos profetas dizendo que Deus estava contente com aquele povo e que mal nenhum iria sobrevir contra eles. Há muita semelhança desse contexto com o contexto do qual nós vivemos. Nós vivemos em um tempo também que religião não nos falta, que igreja não nos falta. Os cultos acontecem diuturnamente, porém é um tempo em que poucas pessoas têm compromisso com a obediência à palavra de Deus. E fato é, como Deus deixou que Israel vivesse as consequências da sua rebeldia, não se engane, se nós formos ouvintes e não praticantes da palavra de Deus, também corremos o risco de sofrer a consequência da nossa rebeldia. E acontece então que Israel, Judá, agora no Reino do Sul, eles não dão ouvidos às profecias de Jeremias. E Deus permite que a nação babilônica prospere em suas incursões contra o reino de Judá. E primeiro, eles levam os mais sábios, os príncipes, os mais inteligentes, eles levam para o cativeiro babilônico. E é nessa leva que vai Daniel, que vai Misael, Ananias e Azarias. É na primeira turma de cativos que são levados para a Babilônia. Mesmo com esse assalto da Babilônia contra Judá, o povo não se humilha, o povo não se arrepende. Agora vem a Babilônia e leva a segunda leva de judeus para o exílio babilônico. Agora vão 10.000 levados como escravos para o cativeiro babilônico devido à sua desobediência. E entre eles é levado também o profeta Ezequiel para a terra da Babilônia. Ezequiel, como eu disse para vocês, ele vai profetizar em dias difíceis. Ezequiel ele se preparava para ser sacerdote em Jerusalém. Mas devido à rebeldia do povo de Deus, Ezequiel, mesmo sendo um homem fiel a Deus, ele também sofre as consequências do juízo divino sobre a nação de Israel. Ezequiel agora também é levado para o cativeiro babilônico. E enquanto Daniel e seus 3 companheiros servem a Deus na corte do rei Nabucodonosor, o profeta Ezequiel ele vai ficar entre os comuns do povo, em um assentamento de escravos chamado à beira do rio Quebar, em Tel Aviv. É ali que Ezequiel vai ficar, e é dali que ele vai começar a trazer as duras profecias que nós encontramos no começo do livro do profeta Ezequiel a respeito da nação de Israel. Porque havia uma esperança entre os judeus que foram para o cativeiro babilônico, esses 10.000, havia uma esperança que Jerusalém não seria destruída, que logo Deus ia estender a sua mão e ia destruir o exército babilônico e eles voltariam para a sua terra. Porém, quando você olha para o começo do livro do profeta Ezequiel, você percebe que
Deus manda ele tirar qualquer esperança daquele povo de retornar em breve para Jerusalém. Ao contrário, Deus começa a mostrar que a cidade de Jerusalém ela estava desamparada, porque no livro de Ezequiel mostra para o povo que a glória do Senhor havia se retirado daquele lugar. Havia naquele lugar ainda o templo, havia ainda naquele lugar os sacerdotes, havia naquele lugar ainda o culto a Deus, mas a glória do Senhor já havia se retirado do templo judaico. E quando a glória de Deus vai embora, quando a presença de Deus vai embora da nação de Judá, vai embora de Jerusalém, o inimigo prospera contra Jerusalém. Assim é a vida do cristão também. Quando a presença de Deus vai embora da vida do crente, quando a glória de Deus vai embora da vida do crente, o inimigo prospera contra a vida dele. Mas se o crente conserva a presença de Deus, a glória de Deus na vida dele, o inimigo não tem poder contra a vida do servo de Deus. Glória seja dado ao nome de Jesus. Mas a glória de Deus havia ido embora de Jerusalém, porque naquele tempo os sacerdotes haviam colocado toda sorte de coisas que apontavam a Deus, toda sorte de imagens que eram ali cultuadas pelos pagãos, eles colocaram no templo e prestavam culto àqueles deuses falsos. E a glória de Deus então foi embora. E agora o que resta? A destruição total de Jerusalém. No ano 586 a.C., a Babilônia ela entra com todo o seu exército em Jerusalém e destrói completamente a cidade de Jerusalém. Destrói o lindo templo de Salomão. Roubam todo o ouro que ali existia. Destroem a cidade, destroem a nação de Judá e levam o restante que estava na terra para o cativeiro. Tudo isso aconteceu porque o povo que foi chamado por Deus para obedecer a sua palavra, esqueceu de obedecer a sua palavra. E agora, os judeus, eles são levados então para o cativeiro babilônico. E eles acreditam que tudo está acabado e que as promessas de Deus em respeito à descendência de Jacó haviam falhado. Mas é nesse contexto que a partir do capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel começa a ficar registrado que após haver toda essa desolação em Israel, após haver toda essa destruição, Deus começa a usar o profeta agora para trazer uma mensagem de esperança para aquela nação que já não tinha mais esperança. Eles não tinham mais esperança porque eles estavam destruídos como nação física e política, já não existia mais a nação de Judá. Eles não tinham mais esperança porque espiritualmente há tempos eles estavam mortos desde o momento em que eles resolveram desobedecer a palavra de Deus e se apegar à idolatria. E é nesse contexto de desesperança, pensando que Deus havia falhado, que o profeta Ezequiel, ele é chamado por Deus para olhar também para um cenário desolador. É o cenário que nós vemos aqui no capítulo 37, quando o profeta Ezequiel é chamado por Deus para passear num vale de ossos secos. Quando ele contempla aquele vale de ossos secos, a imagem que ele tem é uma imagem de morte, é uma imagem de desesperança, é uma imagem de algo que é irremediável, porque nós dizemos uns para os outros que enquanto há vida há esperança, mas depois que morre nós dizemos que não há mais esperança. Porém, isso é para o ser humano. Para Deus não existe situação que não tenha esperança, que não tenha jeito. Para o nosso Deus não há situação que Ele diga que é impossível para Ele resolver. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E o profeta Ezequiel então ele é chamado em visão para ir para um vale. E neste vale a imagem que ele vê não é uma coisa bonita, é algo terrível, é uma imagem de morte,
ossos secos, sequíssimos, espalhados por aquele vale. Poderia ser ossos de um grande exército que outra hora foi derrotado e não teve nem seu corpo sepultado e ficou ali exposto para se decompor, e passou-se tanto tempo que ficou ali só os ossos. E o Senhor faz o profeta Ezequiel andar em redor daqueles ossos, e o Deus Todo-Poderoso faz uma pergunta para o profeta Ezequiel, dizendo: filho do homem, poderão viver estes ossos? Esta foi a pergunta que Deus fez para o profeta Ezequiel. Se nós falarmos diante da perspectiva humana, nós responderíamos: impossível reviver esses ossos, não tem como esses ossos voltar à vida. Mas o profeta Ezequiel, ele sabe que ele é um homem de Deus e que está na presença de Deus, e que Deus que ele serve pode todas as coisas. E Ezequiel responde para o Senhor dizendo: tu o sabes, ó Deus. Ezequiel está dizendo: talvez para mim isso aqui seja impossível, mas para o Senhor não há impossível. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Então Deus começa a falar para o profeta Ezequiel, dando ordens para que ele profetizasse para aqueles ossos, e profetizasse para que a vida voltasse naqueles ossos. E quando o profeta então começa a profetizar, aqueles ossos eles começam a se juntar, e cordões de tendões começam a se espalhar por aqueles ossos, e carne vem sobre aqueles ossos, e pele vem sobre aqueles ossos, e aqueles ossos que outra hora estavam sequíssimos, agora eles já não estão mais com aquela visão aterradora, se tornaram corpos como de uma pessoa que estivesse falecido apenas alguns minutos. Agora então, o profeta Ezequiel começa a perceber que existe uma possibilidade da vida voltar para aqueles ossos que outra hora estavam sequíssimos, agora eles já estão unidos uns aos outros, e existe tendões, existe nervos e existe carne sobre aqueles ossos. Ou seja, há uma grande possibilidade daqueles ossos secos agora voltarem à vida, mas ainda eles não voltaram. E agora Deus vai falar para o profeta dizendo: profetiza para o Espírito, profetiza para que o Espírito venha sobre estes corpos e eles vivam. E o profeta profetiza para que o Espírito venha, e o Espírito vem sobre aqueles corpos, e aqueles corpos então revivem naquela visão, voltam à vida. Essa profecia, irmãos, essa visão que o profeta Ezequiel teve, era uma mensagem de esperança para a nação de Israel, que estava, como eu já disse, morta física e politicamente, espalhada pelo mundo como ossos secos, e estava morta espiritualmente porque tinha se apostatado da fé. Deus estava dizendo através dessa profecia que chegaria um momento que ele faria essa nação voltar da morte e reviver para cumprir o seu propósito nessa terra. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, porque Deus tinha uma promessa, um plano e um projeto com aquela nação, independente deles serem rebeldes, independente deles serem difíceis de trabalhar, Deus iria cumprir o seu propósito na vida daquele povo. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Deus não falha em suas promessas, Deus vela pela sua palavra. A palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz. Quando Deus diz que vai fazer, pode ficar tranquilo que isso vai acontecer, ainda que no momento pareça que não vai acontecer mais nada, ainda que no momento pareça que o sonho terminou, ainda que no momento pareça que o inimigo e a morte venceu, a palavra do Senhor jamais cairá
espalhado entre as nações, Deus estava dizendo que eles se juntariam novamente e que Deus ia derramar do seu Espírito sobre eles e que eles iam cumprir o propósito de Deus ainda nessa terra. E alguns estudiosos da Bíblia acreditavam que essa profecia se cumpriu no ano 400 a.C., quando o rei Ciro, o rei persa, fez um édito mandando que o povo judeu voltasse para a sua terra. Então eles acreditavam que era a profecia dos ossos secos se juntando, e a nação de Israel volta para a sua terra. Eles são repatriados para ali a terra que Deus havia prometido para eles. Isso está narrado no livro de Esdras, isso está narrado no livro de Neemias, a volta do povo judeu para a sua terra. Porém agora a nação de Israel é um corpo físico e político, mas o derramamento do Espírito ainda não havia acontecido sobre a nação de Israel. E o apóstolo Paulo fala que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, nasceu Jesus nessa terra. E muitos acreditavam que com a chegada de Jesus seria a culminância do propósito e da profecia da visão dos ossos secos. A nação já tinha voltado para a sua terra, ainda que estivesse sob o jugo romano, mas era um corpo, era uma nação. Agora, com a vinda de Jesus, Jesus veio para derramar o Espírito de Deus sobre toda a carne. Então muitos acreditavam que agora ia haver o derramamento do Espírito, que o Espírito ia trazer vida sobre Israel. Porém Israel não entendeu que era o momento da nação realmente voltar à vida, voltar a cumprir o propósito que Deus havia estabelecido para eles. Não entenderam e crucificaram a Jesus, negaram a Jesus. E a Bíblia nos fala que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, os judeus. Mas todos quanto o receberam, eu e você, Ele deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Glória seja dado ao nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eles não receberam a Jesus, exceto alguns judeus ali aceitaram Jesus, mas a nação não recebeu a Jesus. Então não se cumpriu a profecia da visão dos ossos secos em sua totalidade. E pior, foi eles que arquitetaram a crucificação do Messias, porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Muitos tinham inveja de Jesus, queriam a morte de Jesus, não podiam crucificar um homem, mas fizeram com que Roma fizesse isso. E quando Pilatos estava julgando a Jesus, Pilatos disse: crime nenhum eu vejo neste homem. Este homem é um inocente. Eu lavo as minhas mãos deste sangue. Os judeus disseram: o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Coisa dura eles pediram. Jesus foi crucificado. Jesus ressuscita ao terceiro dia e dá a comissão à igreja para pregar o Evangelho a todo mundo. E agora, o que aconteceu? Os planos de Deus com Israel falharam? Não, ainda Deus tem projetos e tem planos para esta nação. Porém, eles rejeitaram o Messias que traria o avivamento, que traria a vida para a nação de Israel. E eles estavam lá apenas um corpo físico, geopolítico, mas sem o Espírito de Deus sobre a sua vida. E no ano 70 depois de Cristo, novamente eles são espalhados por todo o mundo, porque se revoltam contra o Império Romano. O Império Romano não tem piedade deles, destrói novamente a nação de Israel, e eles são espalhados por todo o mundo. Os ossos secos espalhados pelo mundo, sem vida como um corpo físico. Não existe mais a nação de Israel. Sem vida espiritual, porque negaram aquele que é o dono da vida, que é Jesus. Como haverá um avivamento em Israel se eles não aceitaram aquele
aquele que é o dono da vida. E o tempo passa, e se você olha para a história, desde o ano 70 depois de Cristo, a história do judeu é uma história de perseguição. A perseguição é tamanha que culmina na Segunda Guerra Mundial, com o desejo da Alemanha nazista de exterminar todos os judeus do mundo. Mas este povo ainda é o povo que Deus escolheu para cumprir o seu propósito. E as promessas de Deus não falham. E Deus preserva ainda um remanescente da nação de Israel. E no ano de 1948, nós vemos novamente a profecia que Ezequiel trouxe no capítulo de número 37 voltar a se cumprir. Quando os ossos secos estão espalhados, estão nas sepulturas, ou seja, o povo de Israel está morto, espalhado pelo mundo, perseguido, de uma forma milagrosa, a ONU resolve recriar o Estado de Israel. No ano de 1948, então o osso seco ele volta a se juntar com o seu osso, e vem a carne, e vem os tendões, e ele se torna novamente um corpo físico geopolítico. A nação de Israel existe, mas a profecia ainda não está completa. Ainda falta o derramamento do Espírito sobre esta nação. E Deus trouxe essa mensagem ao meu coração na noite de hoje, com base naquilo que nós estamos vendo acontecer em Israel, que é considerado o relógio de Deus. E ali existe uma mensagem para a igreja nos dias atuais. Quando nós vimos no dia 7 de outubro, aquela entidade terrorista fazendo aquele ataque brutal em Israel, Israel então com toda a propriedade agora vai se defender. Nós vemos que os países da Liga Árabe, eles começam a se posicionar contra Israel. Irã, Síria, própria Rússia e China, eles não condenaram o ataque terrorista que foi feito contra a nação israelita. E o que isso tem a ver com o cristianismo e com a mensagem que nós estamos pregando hoje? Irmãos, Israel é o relógio de Deus para a igreja aqui na terra. Quando essas nações agora se levantam e começam a se posicionar contra Israel, alguns líderes mundiais começaram a se mexer, procurando costurar um acordo de paz. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que o anticristo ele se manifestará no mundo como aquele que fará um acordo de paz entre a nação de Israel e as demais nações. Ou seja, o mundo está sendo preparado nesse exato momento para a aparição do anticristo. Ou em outras palavras, está chegando a hora da igreja ir embora desta terra. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Porque lá em Tessalonicenses o apóstolo Paulo diz que o espírito da iniquidade já opera neste mundo, mas há um que ainda resiste a esse espírito, que é o Espírito do Senhor e a igreja. Mas quando nós vemos que o anticristo está prestes a se manifestar, nós entendemos que o arrebatamento da igreja também, ele está próximo a acontecer. Eu não sei como está a tua vida esta noite, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, mas eu quero dizer para você, não resta muito tempo para a igreja na face dessa terra. Tudo nos aponta que Jesus estará voltando para arrebatar a sua igreja, porque o período do anticristo se aproxima, a grande tribulação se aproxima, e a palavra do Senhor nos diz que por esse momento Deus não permitirá a sua igreja passar, mas Deus retirará a sua igreja dessa terra e levará ela para o céu, para estar com Ele no tribunal de Cristo, para estar com Ele nas bodas do Cordeiro. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus.
Você pode adorar a Jesus esta noite, entendendo que a hora de nós estarmos para sempre com o Senhor se aproxima. Só você que almeja este momento, levante a sua mão e dê um glória para o Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Israel é o relógio de Deus. Quando nós contemplamos então os últimos acontecimentos, vários líderes se colocando no cenário mundial, querendo costurar um acordo de paz para resolver o conflito no Oriente Médio. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27, diz que o anticristo firmará um concerto com muitas nações, porém no meio deste concerto, ele se voltará contra o povo de Deus. Então a referência ao anticristo, para quem não sabe, para quem não entende de escatologia bíblica, para quem não acompanha a escola dominical, o anticristo, meus irmãos, é um grande líder mundial que surgirá no fim dos tempos, e esses tempos que nós estamos se aproximando, ele virá com a resposta para todos os problemas da humanidade. Ele é simbolizado no capítulo 6 do livro de Apocalipse, como aquele que vem sobre um cavalo branco trazendo a falsa paz. Não confunda, aquele que vem montado sobre um cavalo branco no capítulo 6 de Apocalipse é o anticristo. É o líder mundial que se apresentará para fazer a paz no Oriente Médio e selará um concerto com a nação de Israel, dizendo que ele vai apoiar Israel em todas as suas ações, e ele terá a inspiração de Satanás para realizar grandes prodígios e maravilhas nessa terra. E ele terá um falso profeta que o apoiará em suas mentiras, de forma que aqueles que rejeitam o amor de Cristo serão enganados pela operação do erro. Só que a Bíblia nos diz que antes disso, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados pelo Senhor e teremos um corpo transformado. A igreja não passará por esse momento terrível. Ao contrário, a igreja estará no céu, passando pelo tribunal de Cristo, que não é um tribunal de condenação, mas um tribunal para nós recebermos o galardão por tudo que nós fizemos de forma sincera na obra de Deus aqui nessa terra. E logo após nós entraremos para as bodas do Cordeiro, que é o momento que nós cearemos com Cristo. Este é o momento mais esperado de toda a igreja. Talvez você venha aqui esta noite pensando que você ouviria uma mensagem de cura, ou uma mensagem de libertação, ou uma mensagem de prosperidade, mas não existe mais libertadora, mais curativa, mais próspera do que a mensagem que Jesus está voltando para nos levar para os céus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. No tempo que nós vivemos não é tempo mais de brincadeira. E é o culto da família esta noite. Você, como está a sua família? Como estão os seus filhos? Como está a sua esposa? Como está o seu marido? Como está a sua casa? Se Jesus voltar hoje, estaremos todos nos reunindo com Ele lá no céu. Essa deve ser a nossa preocupação, essa deve ser a nossa oração, porque tudo aponta para a volta de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas o anticristo, ele virá, e ele já ensaia a sua aparição. Quantos líderes tentando costurar um acordo de paz? É Biden, é o Putin, até o Lula. Imagine só o anticristo brasileiro, aí fechou o pacote. Misericórdia, Deus. Mas todos estão tentando fechar um acordo de paz. E o anticristo, ele fechará esse acordo de paz. E nos primeiros 3 anos e meio
E ele receberá a homenagem de todas as nações. E ele apoiará a reconstrução do terceiro templo em Israel. Está tudo pronto para reconstruir o terceiro templo. E voltará a acontecer os sacrifícios que nós encontramos no Antigo Testamento lá em Israel. Porém, quando estiver acontecendo os sacrifícios, quando estiver todo pronto o templo, e o povo de Israel feliz, e eles desfrutando de uma paz, de uma falsa paz, esse líder mundial, esse anticristo, ele entrará no templo, no terceiro templo, e se assentará no lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus, e exigirá adoração para si. E é aí que Israel reconhecerá que ele não é seu amigo. E é aí que Israel reconhecerá que ele não é o seu príncipe. E perceberá que ele é inimigo do povo de Israel. E Israel vai romper o concerto com ele. E ele vai romper o concerto com Israel. E agora ele vai passar a perseguir a nação de Israel. E nós já caminhamos então para os 3 anos e meio finais da grande tribulação. E ele vai arregimentar os inimigos de Israel novamente. Gog, Magog, as nações do norte, que seria o mundo árabe, China, Rússia, todos contra Israel no final da grande tribulação. E entrarão em Israel. Israel estará praticamente destruída. Porém, antes de Israel ser destruída, e o anticristo cumprir o seu propósito, o seu desejo, o livro do profeta Zacarias, no seu capítulo 12, nos diz que o Senhor Deus derramará sobre a casa de Davi, sobre Jerusalém, um espírito de graça, um espírito de súplica, e eles clamarão a Jesus, a quem eles transpassaram, e chorarão amargamente, e plantearão como quem planteia por um unigênito, e reconhecerão a Jesus como Messias, o seu Salvador. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Aí se cumprirá a profecia do profeta Ezequiel. No final da grande tribulação, ossos secos já se juntaram. Há um corpo ali, mas ainda falta o derramamento do Espírito Santo. E o Espírito não será derramado sobre aquele povo enquanto eles não aceitarem aquele que é o derramador do Espírito, que é Jesus de Nazaré. Mas no final da grande tribulação, eles clamarão a Jesus, e Jesus vai derramar do Espírito sobre eles, e eles vão se arrepender do que fizeram por Jesus, e Jesus virá no final da grande tribulação. Aí ele vem e todo o olho verá, ele descerá e os seus pés pisará no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar que ele subiu, e os anjos se colocaram do lado ali dos discípulos e disseram: varões galileus, porque vocês estão olhando a esse Jesus que foi para o céu? Da mesma maneira que ele foi, ele voltará para esta terra, e ele voltará e pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, e destruirá o inimigo de Israel com o sopro da sua boca. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que a igreja serve, é o Deus que não abandona o seu povo, é o Deus que batalha pelo seu povo, é o Deus que dá vitória na vida do seu povo. Eu vou deixar você levantar a sua mão e adorar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. E Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, a profecia bíblica diz que aquele monte se fundirá em dois e abrirá um caminho para o escape da nação de Israel. Mas Jesus não vem sozinho. A igreja que estava lá no céu, ou seja, eu e você, se perseverarmos firmes até a volta de Jesus, voltaremos com Ele. Glória seja dada ao nome do nosso Deus.
tem essa esperança. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Tem crente brincando com a sua salvação. Tem crente dizendo: se eu não for no arrebatamento, eu vou na grande tribulação. Toma cuidado, meu querido. Grande tribulação é algo terrível, é algo maligno. Se hoje, com a operação do Espírito Santo, tem crente tropegando na fé, imagine após o arrebatamento da igreja, quando o Espírito do Senhor também chove com a igreja. Será que vai ser fácil ser fiel a Deus? Por certo não. Então Deus está nos trazendo esta mensagem esta noite, e está nos alertando: olhe para os acontecimentos que está acontecendo na terra de Israel. Tudo isso te mostra, tudo isso nos mostra que a vida do Senhor se aproxima. Então não é tempo de brincar. Prepara-te, prepara-te para encontrar com teu Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí após o arrebatamento o carro vai ficar. Após o arrebatamento a casa que você tanto se preocupa vai ficar. Após o arrebatamento os rolos lá no serviço vai ficar tudo. Após o arrebatamento as disputas de ego, elas vão se acabar. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Então esta noite, em nome de Jesus, para de perder tempo com coisas que não edificam a tua vida, e prepara-te, prepara-te para subir com Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Depois do arrebatamento, vai ter muita coisa para quem gosta das coisas dessa terra fazer. Aí vai ter carro à vontade para alisar. Depois do arrebatamento, vai ter casa à vontade para limpar. Depois do arrebatamento, vai ter posições à vontade também para disputar. Mas eu não quero ficar aqui disputando carro. Eu não quero ficar aqui disputando casa. Eu não quero ficar aqui fazendo disputa de ego. Eu quero subir com Jesus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo te ludibrie com coisas que querem nos distrair, tirar a nossa atenção daquilo que é mais importante, daquilo que é essencial. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito trazia tremor e temor sobre a minha vida, pensando que daqui a pouquinho, de repente, Deus pode arrebatar a igreja do Senhor, e daí o que vai ser daqueles que ficarem nessa terra? Terrível sofrimento. Mas hoje ainda nós temos o Espírito de Deus, o Espírito da graça, que está sendo derramado sobre a nossa vida, e nos alerta para nos prepararmos e para nos alertarmos os nossos familiares, a nossa casa, os nossos amados, que Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Glória seja dada ao nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E após, glória a Deus, e após Jesus voltar a esta terra, quem vem para a escola dominical e quem teve um pouquinho de escatologia, sabe que a segunda vinda de Jesus, ela se dá em duas fases. Primeiro, a primeira vinda já aconteceu há 2000 anos atrás, mas agora a segunda vinda vai se dar em duas fases. Ele vem primeiro nos ares, arrebatar a sua igreja. Ele não desce deste mundo, nem todo mundo verá. O apóstolo Paulo fala que só a trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e teremos nosso corpo transformado. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Jesus. E está para acontecer. Está para acontecer, está longe? Não, pelos sinais que eu creio que está perto, se aproxima. Essa é a primeira fase. Jesus vem e arrebata a sua igreja, leva a sua igreja. E ninguém vai saber explicar, a não ser os crentes desviados que ficaram aqui na terra, o que aconteceu. E Jesus leva a sua igreja.
para ficar com Ele no céu. E aqui na terra inicia então 7 anos de grande sofrimento. Ao final desses 7 anos, como eu já tenho falado aqui para os irmãos, perseguição contra Israel, aí a segunda fase da volta de Jesus. Aí Ele vem e todo olho verá. Ele vem para derrotar os inimigos do povo de Deus. Ele vem e vai salvar Israel. E Israel vai reconhecer Ele como Messias. E agora Ele vem, não como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para reger as nações com vara de ferro. Ele vem para implantar o seu reinado, quer queiram ou não queiram, a partir da nação de Israel por 1000 anos neste mundo, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Jesus, Ele veio a este mundo para ser rei, e Ele reinará ainda por 1000 anos nessa terra. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia! Exalte e glorifique o nome de Jesus. Fique de pé esta noite glorificando e exaltando o nome do Senhor. Será que temos alguém esta noite que ainda não tem certeza que se Jesus voltar vai subir no arrebatamento? Será que nós temos alguém esta noite que não tem certeza da sua salvação em Jesus e quer reconciliar com Jesus esta noite? Quer sair daqui tendo a certeza que se Jesus voltar vai morar no céu? Se temos alguém que está nessa situação, eu convido você a sair do teu lugar e vir até aqui à frente e fazer uma nova aliança com Jesus, a reconciliar com Jesus. Alguém para voltar para Jesus esta noite, ou aceitar a Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão, nós estaremos orando com você. Não brinque com o destino da sua alma, não brinque com as coisas de Deus. Jesus está prestes a voltar para levar a sua igreja. Não há tempo mais para andarmos de brincadeira com as coisas de Deus. Alguém para reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão e eu quero estar orando por você. Deus vai estar escrevendo o seu nome no livro da vida. Eu não vou insistir neste apelo, mas se você precisa tomar uma decisão de consertar a sua vida com Deus, não protele, não deixe para amanhã, porque esta noite pode ser o último culto. Pode ser que Jesus ainda volte daqui a pouquinho para nos levar para o céu. E aí é onde você vai passar a sua eternidade. Alguém para Jesus? Se não temos, eu estarei orando nesta hora. Eterno Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu, esta palavra de alerta, que nos chama a olhar para os acontecimentos que vem acontecendo no mundo, que evidenciam a sua volta. Meu Deus, nos ajuda a sermos encontrados naquele lugar chamado preparados para subir contigo. Meu Deus, nos dá força para andarmos em santidade, em obediência à tua palavra, para que naquele dia nós não venhamos ser pegos, desprevenidos, porque nós não queremos ficar aqui, ó Deus, nós não queremos passar pela grande tribulação. Não, Jesus, nós queremos estar contigo nas bodas do Cordeiro, porque estar na tua presença é muito melhor, Pai, do que qualquer coisa neste mundo. Por isso, Jesus, nós pedimos pela tua infinita misericórdia, nos ajuda, nos fortalece, derrama do teu Espírito sobre nós, para que nós possamos alcançar as tuas gloriosas promessas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus, você pode se assentar, vamos estar dando os avisos. Vamos servir o Deus aqui no nosso lugar. Glórias a Deus. Por isso, né, irmãos, que bênção, né? Que bênção. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós devemos estar preparados para encontrar o Senhor. O ciclo de oração, Rosa de Saron, parabeniza a irmã Cristiane pela passagem de seu aniversário hoje.
está em Matrincânia, está lá. Os irmãos querem parabenizar a semana. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, trabalho nessa semana. Amanhã, segunda-feira, nós temos culto na Vila São Pedro. Terça-feira, temos ensino da palavra do Senhor, com início às 19 horas e 30 minutos. 19 horas e 30 minutos, nós vamos estar aqui na igreja para nós iniciar o culto do ensino da palavra do Senhor. Quarta-feira pela manhã, é a nossa campanha de oração, o Deus das causas impossíveis, das 8 horas às 9 horas da manhã, e à noite o Glenn sai com o ciclo de oração e também com as nossas crianças. Na quinta-feira, culto ali do bairro Lugava, e na sexta-feira, novamente na Vila São Pedro. Sábado, tem um aviso para nós passar aqui para a igreja, em especial para o círculo de oração no sábado. Sábado, culto rosa, né? Esse outubro é outubro rosa. Então, esse sábado, o início vai ser às 19 horas e 30 minutos. A preletora deste culto será a irmã Valtineia, da Assembleia de Deus da Maria Riva, e vai estar trazendo uma palestra sobre saúde da mulher, a doutora Brenda. Então, esse aviso é para as irmãs não estarem faltando. E nós, os esposos, vamos estar dando apoio para nossas irmãs. Amém, meus irmãos? É isso aí, né? Tem que valorizar a esposa, tem que valorizar a esposa. Então a gente precisa prestar mais atenção, né, sobre a nossa companheira, sabendo que elas são bênção de Deus em nossa vida. Glórias a Deus por isso. Então, no sábado, início do culto, às 19 horas e 30 minutos, e a preletora será a irmã Valtineia, da Assembleia de Deus da Maria Riva, e aqui vai estar ministrando a palestra sobre saúde da mulher, a doutora Brenda. Então, estejamos todos aqui no sábado, casa cheia, para nós ouvir a palavra do Senhor e ouvir também, né? Também participar, creio assim, né? Dessa palestra da doutora Brenda, que vai falar sobre a saúde da mulher. Vamos ver no nosso mês, né? É Novembro Azul? Nós estamos fracos, né? Vamos lá. Cadê as homens aí? Olha, bastante. Tem que saber assim. Não, homem mesmo, com a cabeça. Pega comigo, tem bastante. Então vamos ver. Novembro Azul, sem calça, né? Nós estamos devagar, né? Nós estamos devagar. Então, está morrendo muito homem, viu? E as mulheres estão vivendo mais. Que as mulheres se cuidam, né? Os homens, deixa para amanhã, né? Agora não posso, né? Tem até homem que tem medo de injeção, né? Meu Deus! Só levar a agulha para que ela está se mulher. Mas a gente toma injeção, né, pastor? Você já ficou com a injeção, né? Eu saio com ninguém. Então, né, sábado, casa cheia, vai ser bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estou passando o recado das irmãs. Olha até o recado que mandaram aqui. Agora isso aqui sim, irmão. Presta atenção aos homens. Esse aviso é só para as irmãs. Para vir de cruz a voz. E trazer um brinde para o sorteio. Pode ser um brinde simples aí, né? Pode ser uma geladeira do Flex, uma TV de 75 polegadas. Então é assim. Então no sábado, um grande culto e todos aqui na casa do Senhor. Amém? E nós vamos estar dando apoio para as nossas irmãs. Também queremos passar informação para os nossos obreiros, que amanhã nós teremos uma reunião com os obreiros. Todos os obreiros aqui do Templo 7 estejam presentes a partir das 19 horas e 30 minutos. Pode ser, né, pastor?
né? A partir das 19 horas e 30 minutos, uma reunião com os obreiros locais aqui do nosso templo sede. Outros sim, antes que eu esqueça, eu ando muito esquecido. No mês de dezembro, vamos ter batismo em águas. Então, aqueles que já estão, né? Já estão prontos para descer as águas, batismo em águas. Depois, procure ali a pastora Laís, dá o seu nome e depois a gente vai providenciar a ficha para vocês preencher. E também nós vamos marcar o dia do discipulado. Esse batismo nós vamos realizar no mês de dezembro, no primeiro domingo. Batismo e logo após o batismo, a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então você que ainda não desceu as águas, procure a pastora Laide, dê o seu nome. Creio que por certo já em poucos dias vamos estar trazendo as fichas. Esse vai preencher esse artigo e vamos marcar do discipulado. Vamos colocar em pé, vamos estar agradecendo ao Senhor por esse abençoado culto. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Está calor, né? Não vou esquecer de ligar o trem lá no ventilador. Vamos orar a Deus então nesse momento, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor Jesus. Pai, pela palavra que nós temos ouvido, Senhor. Senhor, pelos louvores, por tudo que tem acontecido aqui, Senhor, na tua casa. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, para todo sempre. Dizemos, irmãos, que no domingo, 9 horas da manhã, a nossa EBD e à noite um grande culto da família. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e nós dizemos